Oi meninas, e aí, como é que vocês estão? Vamos lá então, ontem a gente leu a introdução, nosso livro dessa vez é Rumo ao Lugar Desejado e a gente vai ler aqui o primeiro capítulo, O Poder do Conhecimento. Era novembro de 2005 e eu estava meio desorientado, andando pelo centro do Rio de Janeiro em busca de uma oportunidade para mostrar a algum banco um projeto que eu estava desenvolvendo na área de turismo. A ideia era apresentar um programa revolucionário de financiamento de pacotes turísticos que seria vendido dentro da própria agência bancária com juros diferenciados para cada tipo de servidor. Naquele tempo era inovador. Eu estava exausto. Há meses eu vinha trabalhando nos detalhes desse projeto. Mesmo sendo persistente, sempre criando novas estratégias para mostrá-lo a alguém que pudesse executá-lo, nada acontecia. Eu estava desesperançado. Tinha dias que eu ficava o dia todo plantado na frente da agência do banco, tentando avistar um diretor qualquer e simular um encontro casual na esperança de mostrar o esboço do programa para ele. Eu fazia isso com mais 2 amigos que acreditavam neste sonho e com eles eu revezava a hora do almoço. Enquanto um comia, o outro vigiava a saída do prédio do banco. E cachorro-quente era o único cardápio financeiramente possível daquela época. Certa vez, praticamente desistindo, não acordei cedo como de costume e deixei no armário o terno de sair e correr atrás. Naquele dia eu fui para o sofá e lá fiquei entregue ao desânimo. Mas uma ligação inesperada me animou. Era meu pai me pedindo para levar um documento que ele havia esquecido em casa para uma reunião que ele teria com diretores de um banco no centro da cidade. Era a minha oportunidade, levar o documento para o meu pai e ainda tentar mostrar minhas ideias para alguém daquele meio. Coloquei meu terno, ajeitei meu cabelo, peguei a pasta com o computador, as folhas do projeto e fui caminhando até a estação do metrô. Eu já era casado nesta época, estava iniciando a empresa e não tinha nenhum recurso disponível, nada no bolso. Minha única opção era pedir emprestado para minha mãe que morava no mesmo bairro, o dinheiro da passagem. Aqueles foram tempos difíceis. Ao chegar ao centro do Rio de Janeiro e entrar no banco, fui abordado por um dos diretores. Ele me perguntou se era verdade que eu tinha uma agência de turismo e que possuía um projeto para mostrar à diretoria. Graças a Deus, meu pai já havia adiantado o assunto com eles, mesmo estando lá por outro motivo. Eu respondi que sim, mostrando todos os dentes da boca de tão feliz que eu estava. Este diretor prometeu que marcaria uma reunião com o próprio banqueiro alguns dias depois. Porém, fez uma advertência que me fez pensar muito e tenho certeza que jamais esquecerei as palavras que ele me disse. Garoto, tenha certeza que você tem toda a informação que você precisa sobre este projeto e que você realmente possui o conhecimento necessário sobre o assunto abordado. Uma pergunta sem resposta e é provável que nunca mais tenha uma chance como essa. A partir deste dia, entendi que uma oportunidade não vale de nada se você não tem o conhecimento para aproveitá-la. Quanto vale uma informação? Quanto custa saber as coisas? O conhecimento é poderoso. Uma vez adquirido, ninguém mais vai roubar de você. O dono de uma famosa rede de mercados aqui no Brasil tem somente o 1º grau concluído. Na adolescência, dedicou tempo a aprender como controlar o estoque, pois trabalhando como entregador, observava com muita atenção como era a dinâmica do negócio. Mais tarde, como atendente de fornecedores e compradores, absorveu informações de como obter preço de custo e revender o preço da prateleira. Foi promovido a gerente devido à sua insistência em não desistir. Nessa função, adquiriu o conhecimento específico de todo esse ramo e nunca mais parou de produzir. Com um salário melhor, não comprou um carro. Preferiu se inscrever em cursos e em palestras que complementaram seu nível de instrução, que era baixo na época. Enfim, não ter chegado nem sequer ao 2º grau não o limitou. Antes dos 30, ele abriu sua primeira mercearia. Hoje, aos 52, ele tem uma rede de supermercados. Ter entendimento é tão libertador que é provável que os bancos não queiram que você tenha inteligência financeira, que os políticos profissionais não permitam que você tenha acesso à educação e a mídia se incomode com aqueles que possuem equilíbrio emocional. Sabe por quê? O sistema entraria em colapso. Se saíssemos da condição de manipulados para pensadores, bancos poderiam falir, TVs e programas perderiam audiência e maus políticos jamais iriam se reeleger.
Pensar liberta. Estender a educação multifocal a todos pode trazer uma nova expectativa ao país e dar um novo destino a uma nação. É sempre muito bom trocar conhecimento, doses de informação com as pessoas. Procuro passar àqueles que eu conheço informações que aprendi durante a vida, pois sei que são dados que podem levá-los a novos sonhos, a uma nova perspectiva. Todos têm algo para ensinar e algo para aprender, é uma troca. Se homens como Warren Buffett, Bill Gates e o nosso compatriota Eike Batista perdessem tudo aquilo que eles têm hoje, em quanto tempo eles ficariam ricos novamente? Alguns meses ou alguns pouquíssimos anos. Sabe por quê? Porque eles conhecem o caminho para chegar lá novamente. Eles buscarão as informações no mapa do êxito. Esta trilha, uma vez que foi explorada, nunca mais sai da sua mente. A diferença entre o rico e o pobre não está no bolso, mas está na mentalidade. Falo em minhas palestras que se tirarmos todos os bens de um rico e o abandonarmos com a roupa do corpo em um lugar ermo, em pouco tempo ele vai se reconstruir e voltar a ganhar dinheiro, pois, como eu já disse, a sabedoria que os guiou ali uma vez, que levou-os ao sucesso, voltará a atuar novamente em favor deles. Não tem a ver com o fato de terem sido ricos e serem amigos de ricos. Não, é que eles têm o conhecimento que adquiriram numa vida inteira. Você é responsável por todo o conhecimento que adquire, bem como a forma como utiliza. Se dermos 1 milhão a uma pessoa com mentalidade pobre, em pouco tempo ela vai gastar tudo que ela ganhou. Tentará, por exemplo, realizar em poucos dias tudo que a vida lhe privou. Sem estratégia, vai comprar muito, não vai investir nada e vai voltar a ser pobre. O conhecimento é tão poderoso que fez de Nelson Mandela um homem livre, ainda que estivesse atrás das grades. Existe algo que nos diferencia de homens como o americano Steve Jobs, ex-CEO da Apple, por exemplo. Se eu tivesse a informação de como produzir o iPhone há 15 anos, Steve não teria chance. Mas quem tem a informação primeiro, o entender te diferencia das outras pessoas. Ninguém manipula um homem sábio, ninguém joga com um conhecedor de causa. Gostaria que você pensasse e listasse agora, ainda que fosse só mentalmente, decisões precipitadas que você tomou, negócios errados que você fez e portas que você fechou, porque lhe faltou conhecimento. Esse é o primeiro exercício, então, tá? Você listar decisões que você tomou precipitadamente, negócios errados que você realizou e portas que você fechou na tua vida por falta de conhecimento. Segundo exercício, relate oportunidades perdidas por causa de não ter informação, que hoje você as reconhece, né? Então, mais um exercício. Quantos jovens deixaram de seguir a carreira que mudaria a história das suas vidas porque não tinha informação do que se tratava a mesma? Em minha caminhada como educador, encontrei muitos pais afirmando que educariam melhor seus filhos se soubessem como fazê-lo. Muitos maridos garantindo que jamais deixariam seus casamentos terminarem se tivessem as informações de como agir e reagir no casamento. Muitos profissionais declararam que jamais teriam feito a faculdade que fizeram ou estariam no ramo que estavam se tivessem sido mentoreados primeiro. Mentorear vem do termo inglês mentoring, que, dentre outros significados, quer dizer guiar, direcionar, aconselhar e liderar. Caro leitor, conhecer faz toda a diferença. Já viu um amador tentando vender um imóvel? A única certeza que você tem é que, por mais que a residência seja maravilhosa, com aquele corretor você não vai comprar. Mas quando você visita uma casa, mesmo que seja simples, com alguém que conhece de construção, de decoração e de vendas, claro, o negócio é certo. Vivemos na década mais informada da história e ainda assim não temos a informação que precisamos. Contraditório. O que acontece hoje em dia é uma overdose de conteúdo, seja na televisão, no rádio, principalmente via internet. Somos expostos diariamente a milhares de dados e notícias
que nos oprimem num nível estressante. Mas é a informação que nós realmente precisamos para mudar a nossa chave, né? Nunca chega. Informação não é conhecimento. Informação correta, executada no tempo correto é conhecimento. Estudar em uma boa escola, fazer faculdade é importante. É o fundamento para um futuro promissor. Mas ainda assim, o conhecimento não está limitado a quatro paredes. Acredito que podemos aprender muito por meio do método empírico. Conhecimento através de experiências. Mais do que sentado em uma sala de aula. Por mais que o processo acadêmico, na minha opinião, seja de forte relevância. Quem para de aprender já começou a morrer. Devemos aprender para sempre, independentemente do patamar que nos encontramos. Seja lá qual for a sua crença ou a sua religião, pense comigo. Qual é o livro mais lido e respeitado do mundo? A Bíblia. Estive por cerca de 40 vezes em Israel. A maioria por força do meu trabalho, mas algumas destas viagens fiz para estudar. Em Qumran, no deserto da Judéia, próximo do Mar Morto, beduínos desavisados entraram há mais de 60 anos em cavernas daquela região procurando ovelhas perdidas. Porém, encontraram artefatos históricos que dariam respostas a grandes questionamentos feitos pela humanidade. Os pergaminhos do Mar Morto, como ficaram conhecidos, confirmaram através de rolos fragmentados, dados escritos há mais de 2.000 anos atrás pelos essênios, uma facção judaica da época do Segundo Templo. Eles encontraram escritos que a Bíblia que lemos hoje é a mesma da antiguidade. Podemos ter em mãos um livro milenar de uma sabedoria incomparável que transmite conhecimento, informação estratégica que podemos usar no nosso dia a dia. Experimente, por exemplo, ler o livro de Provérbios todas as manhãs antes de ir para o trabalho e analise o resultado disso no seu dia a dia. É muito poderoso. Em 2012, trouxemos ao Brasil o curador dos pergaminhos do Mar Morto. Foi uma palestra espetacular, recheada de muito conhecimento. Eu amo ver as pessoas aprendendo. Sou apaixonado pelos frutos que o entendimento produz. O Dr. Adolfo, um israelense que é diretor do Santuário do Livro no Museu de Israel em Jerusalém, ensinou a uma plateia de 700 alunos a importância histórica e arqueológica dos pergaminhos encontrados. Muita gente saiu dali valorizando mais ainda o que é conhecido hoje mundialmente como a Palavra de Deus. Seja na sua vida pessoal, familiar, sentimental, na financeira, empresarial, emocional, espiritual, para tudo as Escrituras têm respostas precisas. Por isso, deixo o meu primeiro conselho para uma fonte pura de conhecimento. Estude a própria sabedoria. Ela não pertence a uma crença. Ela está disponível para todos que querem ter um manual prático de sabedoria da vida. Ser amigo do melhor neurocirurgião da cidade não ajuda muito se você está com dor de dente, por exemplo. Para cada problema ou situação, você tem que procurar um especialista. Se seu problema é financeiro, busque um consultor financeiro. Seu gerente de banco não é indicado para te auxiliar neste assunto, pois ele vai precisar vender para você seus próprios produtos. Por mais que os juros do mesmos, na realidade, destruam sua esperança de se levantar um dia. Se você está com sentimentos e emoções desordenadas, procure um psicólogo. Se você não sabe quem é e nem para onde está indo, não tem metas no foco profissional e pessoal, você precisa procurar um mentor. Seja como for, busque informação e conhecimento em quem é preparado para isso. Em 2008, eu sofri ataques de pânico. O acúmulo de responsabilidade, de trabalho e a síndrome do pensamento acelerado me levaram a um nível incomum de ansiedade e estresse exaustivos. E isso que desencadeou um tormento diário na minha vida. Eu podia negar o que estava acontecendo, eu poderia me envergonhar da doença que eu estava tendo, mas eu busquei um profissional e fui aberto para mudanças.
Tive que me criticar, duvidar dos meus pensamentos, analisar meus comportamentos. O orgulho não serve para nada se o seu objetivo é realmente ser feliz. Da mesma forma, comecei a me analisar e percebi vários deslizes e sérios deslizes emocionais. Antes eu era o dono da verdade, hoje em dia abro mão da razão em prol de uma verdadeira reconciliação. Nos dias atuais, minha vida se resume em contemplar o que é belo, desfrutar da família e servir as pessoas. Lembre-se disso. Contemplar o que é belo, desfrutar da família e servir as pessoas. Ainda que continue trabalhando muito com a agenda sempre lotada, aprendi a priorizar e organizar aquilo que é importante e não só aquilo que é urgente. Dei-me a chance de ser o autor da minha própria história. Outra forma muito interessante de adquirir conhecimento é participar de palestras e de cursos de especialização. Seja no online ou presencial, este tipo de atividade mantém a sua mente em constante aprendizado. Há alguns anos faço parte de um grupo que trabalha para conscientizar a juventude da importância de valorizar o que eu chamo de educação multifocal. Através da Escola de Empreendedorismo Multifocal, projeto socioeducativo, iniciamos uma parceria com a Get Up Consultoria e temos treinado centenas e centenas de estudantes, pais de família, de empresários, de líderes em todos os segmentos para empreenderem a vida. Focando em universidades, clubes militares, igrejas, mas principalmente em comunidades carentes, obtivemos resultados animadores quanto à transformação gerada nos alunos participantes. Em uma palestra na comunidade da Vila Catiri, que fica em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, pedi no final do evento que 3 participantes de forma voluntária apontassem 8 matérias ministradas no curso, da qual tinham causado maior impacto neles. Para quem não conhece, Catiri, como também é conhecido, é um subbairro, uma região bem pobre, fica perto de um lixão. Boa parte das pessoas dessa palestra vivia do lixo ou tinha algum parente que trabalhava diariamente buscando sustento nestas montanhas de dejetos. Uma senhora com pouco mais de 60 anos, chamada Dona Vânia, é um nome fictício, foi a primeira a querer falar nesse momento. Ela tinha uma história bem forte, mas também muito triste. Sem delongas e um tanto emocionada, contou sua trajetória. Respondendo à minha pergunta, disse que a matéria que mais a tocou foi a excelência emocional. Dona Vânia relatou que quando pequena morava no interior do estado do Espírito Santo, trabalhava muito duro numa roça com a família. Contudo, ela dizia ao pai: um dia eu vou crescer e eu vou ser advogada. Porém, a mãe dela sempre a contrariava, questionando: como pode, filha, uma menina da roça querer ser importante um dia? Dona Vânia contou que aos 15 anos pediu permissão aos pais para trabalhar em uma casa de família no Rio de Janeiro. Chegou à cidade maravilhosa e encontrou muito trabalho, exploração, muitos abusos, mas aos 25 anos conseguiu tempo e dinheiro suficiente para prestar vestibular e bancar os seus próprios estudos. Essa guerreira persistente entrou na faculdade de Direito e se formou aos 30 anos de idade. Logo após a conclusão do bacharel, conseguiu aprovação na OAB, algo que muitos graduados em Direito não adquirem tão rapidamente. Com a carteira da OAB em mãos, ela prestou e passou em um concurso para trabalhar no governo do estado. Formada, bem contratada, sentiu que os anos de luta e dificuldades deram mais gosto à sua vitória. Porém, os anos passaram, Dona Vânia começou a ter constantes atritos com seu chefe, discussões exageradas com os colegas do trabalho. Começou a assumir responsabilidades que não eram suas e gerou severas intrigas por onde passou. Com todo esse desgaste, caiu numa profunda depressão. Anos depois, foi considerada incapaz e foi aposentada pelo Estado. O depoimento dela foi um dos pontos altos daquele encontro. Depois de abrir o coração diante de um estranho e ao lado de 100 vizinhos, ela me olhou fixamente e disse: se eu tivesse assistido a uma palestra como essa, há anos atrás, eu não teria me auto-sabotado, destruído os meus sonhos e todos os esforços que eu fiz para vencer na vida. Hoje eu estou aqui, moro numa comunidade carente, mas eu merecia um futuro diferente. Amigos leitores, a falta da excelência emocional jogou por terra as conquistas anteriores que Dona Vânia fez. A educação multifocal, teoria que eu defendo e desenvolvo como uma missão da minha vida, engloba várias matérias, entre elas a inteligência emocional. A falta de conhecimento nesta área
tem destruído famílias inteiras, separado casais, acabado com a sociedade, a amizade, todo tipo de relacionamento. Quem dera se Dona Vânia tivesse recorrido a um profissional da área. Minha luta é para que um dia a população e os governantes entendam que, se inserirmos esses assuntos na escola de ensino fundamental, formaremos um povo livre emocionalmente. Aí sim, o povo poderia desfrutar e cuidar da sua cidade, seria bem-sucedido em tudo aquilo que empreender. Sem conhecimento, você não chega a lugar nenhum, muito menos ao lugar desejado. Reflita sobre a sua vida agora. Esqueça suas limitações e descubra o que você pode produzir com aquilo que você tem em mãos. Faça uma lista do que você pode fazer a partir de hoje para inserir o poder do conhecimento em você, seja ele emocional, financeiro, familiar, político, espiritual ou acadêmico. Escreva em um papel grande, colhe no seu armário os cursos que você gostaria de fazer, uma palestra que você acha importante participar. Entrar na estrada rumo ao sucesso depende só de você. Os fatores interiores sempre serão muito mais fortes do que os exteriores. Lembre-se da história que iniciou esse capítulo. Durante a tal reunião com os diretores de banco e com o banqueiro, foi-me feita a pergunta e eu não soube responder. Era essa: se o programa é tão bom, por que nenhum outro banco lançou algo parecido com esse projeto ainda? Eu não tinha resposta e eu fui dispensado daquela reunião. Não queiram imaginar a minha tristeza, mas aquele projeto parecia estar numa roda gigante e na noite daquele mesmo dia ele voltou a ter uma chance. No intervalo da novela das 8, um grande banco brasileiro colocou na TV um lindo comercial lançando em rede nacional algo muito parecido com o projeto que eu apresentava. Meu telefone não parou de tocar por 15 a 20 minutos. Todos que sabiam do meu trabalho ligavam desesperadamente, inclusive o diretor do banco que nós tentamos negociar o projeto. No dia seguinte, 11 horas da manhã, eu estava fechando com aquele banco que na manhã anterior tinha rejeitado minha ideia. O contrato daria início à minha vida empresarial. Quando você adquire o conhecimento necessário, tudo coopera a seu favor. Para terminar a frase, a gente sempre termina com uma frase, na verdade a gente terminou na introdução, né? O coaching é o processo de equipar as pessoas com as ferramentas e o conhecimento de que precisam para se desenvolver e se tornar mais efetivas e eficazes. E quando a gente fala coaching, a gente está falando também de mentoria, tá bom? Capítulo 1 encerrado com sucesso. A gente se vê amanhã no capítulo 2. Um beijo, não vamos mais parar de ler, hein? Conhecimento traz clareza e clareza é poder. Um beijo!